O NextBI, ele possui um recurso bastante interessante e poderoso que se chama fonte de dados híbrida, que nada mais é do que eu conseguir juntar em uma fonte de dados só, fontes de dados de diferentes tipos e formatos e origens, né? Eu posso, por exemplo, ligar vários bancos de dados entre si e gerar uma fonte de dados só. Eu posso ligar um banco de dados com planilha, eu posso ligar várias planilhas, né? Tudo isso gerando uma fonte de dados só. Para que isso seja possível, a gente só tem que atentar para os campos que vão servir de ligação. Por exemplo, código de cliente no banco de dados e código de cliente em uma planilha, os dois campos teriam que ser numéricos, por exemplo, ou os dois alfanuméricos. Senão, em função da diferença de tipo, eu não consigo fazer o link, né? Então, vamos ver como é que funciona essa brincadeira. Vamos começar bem do zero aqui. Eu vou aqui no NextBI, vou aqui em fonte de dados, adicionar fonte de dados, normal. Vou aqui no meu repositório, adicionar fonte de dados, vou dar um nome aqui, exemplo, fonte híbrida 3. Aqui começam as diferenças. Essa fonte aqui, ela não vai ser nenhum banco nem uma planilha, ela vai ser uma fonte de dados híbrida. Então eu clico nessa opção e clico aqui em próximo. Agora aqui que está a diferença entre as fontes de dados que a gente tem criado até o momento. Aqui eu vou começar a especificar cada fonte de dados que eu vou querer juntar nessa minha fonte híbrida. Aqui no nosso exemplo, eu vou juntar uma fonte de dados que está em um banco de dados com uma planilha. Então, o primeiro passo aqui é aqui embaixo, clicar no botão de adicionar, onde eu vou adicionar a minha primeira fonte de dados. Eu vou clicar aqui no mais. Aqui é bem parecido, eu dou um nome para ela. Eu vou colocar aqui faturamento. Eu digo que é de um banco. Clico em próximo. Eu vou usar esse banco aqui em MemoryNet aqui. Só vou procurar o arquivo dele. Tá aqui em C. Treinamento. Dados, treinamento, faturamento. Está aqui. Clico em próximo. Aqui ele vai pedir o comando SQL. Aqui para mim é select asterisco from esse cara aqui. Aqui poderia ser um banco Oracle, um banco SQL Server, um banco em PostgreSQL, qualquer coisa, qualquer banco, né? E dou um próximo. Aí ele só mostra os dados aqui que eu especifiquei e clico em concluir. Esse concluir, na realidade, é um concluir parcial, que eu ainda estou montando a minha fonte híbrida. Então vejam que ele voltou aqui para aquela tela de diálogo aqui da fonte híbrida. Eu ainda não acabei de montar ela. Então o faturamento é só uma das minhas fontes que eu vou usar aqui de exemplo. Esse banco de faturamento ele tem um campo lá chamado código de representante. Então eu vou fazer de conta que nessa fonte de faturamento eu não tenho o nome do representante. O nome eu vou buscar de uma planilha. Essa planilha é essa aqui. Então aqui eu tenho uma planilha chamada Cadastro Representantes. Na primeira linha a gente coloca o nome das colunas e aqui embaixo vão os conteúdos, as informações, né? Então assim, não pode ser uma planilha em qualquer formato, ela tem que ter esse formato tabular, onde na primeira linha vão os nomes dos campos e nas linhas seguintes vêm os dados. Agora eu quero incluir a minha planilha aqui nessa fonte de dados híbrida para poder relacionar essa minha fonte de faturamento com a planilha. Então eu vou de novo aqui no mais. Agora eu vou dizer que é uma planilha. Vou dar um nome para ela. Cadastro Repress Excel. Dou um próximo aqui. Agora eu tenho que dizer de onde que eu vou buscar essa planilha, né? Arquivo local. Eu tenho que especificar a pasta e o arquivo. Isso está aqui em C.
Persist, NextBI, dados, cadastro representantes. Essa é a minha planilha que tem aquele cadastro ali. Ok? Ele já trouxe aqui para mim o código, o nome do representante. Aqui do lado existe uma espécie de mapeamento de colunas, né? Eu estou aqui no o código do representante, ele é um campo numérico. Então eu venho aqui, coloco numérico, clico aqui no nome, o nome ele é alfanumérico, então eu digo que ele é um campo do tipo texto. Dou um próximo aqui, só confirmo aqui, ok, concluir. Agora, mais uma coisa um pouco diferente aqui. Agora ele já pergunta como é que eu vou querer juntar essas duas fontes de dados. Então eu tenho aqui duas opções, ou inner join ou left outer. Né? Vou fazer o inner aqui, para ficar mais simples. Aí aqui vem a condição. Está aqui a minha fonte de dados em planilha, ele pede que eu selecione uma coluna de ligação, que vai ser o código do representante. Eu não preciso decorar nada, não preciso escrever nada, é só clicar, seleciono aqui. Agora eu vou selecionar aqui a minha fonte de dados faturamento e o campo. O campo aqui também é quadripres. Ok. Agora está concluída a minha fonte de dados híbrida. Eu já selecionei as duas fontes que eu quero ligar e já estabeleci o campo de ligação entre elas, que nesse nosso exemplo é o código do representante. Agora eu vou aqui embaixo no próximo. Né? Aqui eu não preciso mais fazer nada. Vou aqui embaixo no próximo. Ele só mostra de novo a condição que ele criou, a query que ele criou. E eu dou um concluir. Aqui é a minha fonte híbrida 3. Eu vou selecionar ela. Aqui vieram todos os campos daquela minha fonte de dados de faturamento. E também tem aqui o campo CodeRepres XLS, que é meu código representante lá da planilha. Deixa eu abrir um pouco aqui. E vem aqui o nome Repres XLS, que é lá da planilha. Eu vou colocar agora isso numa tabela, só para ficar mais claro. Provar que é verdade, né? Por exemplo, eu tenho o código repres do meu banco de dados. Eu vou jogar aqui. Eu vou dizer que ele é uma dimensão. Ok. Representantes códigos 2, 6 e 9. Aqui no meu código repres XLS lá da planilha, eu vou jogar para cá também. Também digo que é uma dimensão. Dou um ok. E agora eu vou buscar o nome do representante. Eu não quero esse nome aqui é o nome do banco de dados. Eu quero fazer de conta que nesse meu banco não existe esse campo. Eu vou pegar o campo de nome de representante lá da planilha, que é esse campo aqui. Nome repres XLS. Eu clico, arrasto para cá. Está aqui. Representantes Elvis, Ayrton e Leonardo. Aí aqui na planilha, 2, 6 e 9, Elvis, Ayrton e Leonardo. O restante aqui é operação normal dentro do dashboard, não tem nenhuma limitação. Os campos estão aí para serem usados como se fosse de uma fonte de dados normal. Né? Então, esse é um pequeno exemplo de uma fonte de dados híbrida juntando um banco de dados e planilha. Lembrando que eu posso juntar bancos diferentes, planilhas diferentes, e combinar banco com planilha, desde que eu tenha um elemento de ligação entre eles.